Você acha que, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que o Dorival fez com o Thiago Maia. O Dorival, ele treinou o Thiago Maia no Santos, conhecia bem. Quando o Dorival chega, ele tem uma conversa com o Thiago. Thiago, eu quero aquele jogador que eu tive no Santos. Então eu preciso que você pare aqui, ó, você melhore nisso, nisso, nisso. E o Thiago vem e tem uma ótima temporada no passado com o Dorival Júnior. Você acha que de repente no momento fala, Gabriel, eu preciso que você melhore aqui, ó, vamos fazer esse treinamento específico, etc. Ou você acha que para o Gabriel aceitar seria complicado? Apesar que ele tem que aceitar, né? É funcionário do clube. Eu acho que, assim, alguém tem que falar sem medo com o cara, né? Que diabo é isso? Né? Onde já se viu? O cara é um jogador importante, ele pode ser mais assim, meio, alguém pode achar que ele é marrento, tudo, mas, cara, tem que ter uma hierarquia dessa porra desse clube. Que é isso? Quem é que manda nesse negócio? É o dirigente, que não manda nada, o técnico não apita nada. Alguém tem que chegar e falar: olha, não tá bom. Não tá bom. É uma conversa profissional. Ou você acha que tá bom? 15 jogos você não faz um gol, você acha que tá bom? Ele vai dizer: não, tá ruim. Claro que tá ruim. Então vamos corrigir isso aí, cara. Não dá para ficar assim. Não podemos ficar assim, não. O gol de domingo você tinha que ter feito. Tem uma cena naquele especial do Amazon Prime lá do Manchester City, eles fizeram do Tottenham também, né? Que eu acho muito boa, que é o Arteta, que hoje é técnico do Arsenal, ainda trabalhava com o Guardiola no City. Aí tem um jogo deles contra o Burnley. O jogo tá 1-0, se me falha a memória, é 1-0. E o Sterling, que hoje joga no Chelsea, perde um gol feito. E o Sterling melhorou muito naquela temporada no comando do Guardiola, passou a fazer muitos gols, né? Ele que sempre perdeu o gol pra caramba. Era o melhor momento da carreira do Sterling até então. E ele perdeu um gol feito. E o Burnley empatou o jogo. E o jogo terminou com empate. E o Guardiola chega putaço no intervalo, dando esporro dos jogadores e tal, revoltado e tal, que ele já tinha alertado, tinha falado, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. Aí corta a cena, vai para uma outra cena. Tá o Guardiola com a Arteta numa sala de vídeo, onde eles mostram ali para os jogadores ali o adversário que vão fazer e tal, já no CT. Isso no dia seguinte ou dias depois. E os dois estão conversando. E aí o Arteta fala pro Guardiola assim: pô, o Sterling ficou bem abalado, né? Que perdeu o gol, se sentiu responsabilizado, porque era o gol que daria a vitória, né? E isso já dias depois, né? Dia seguinte, 2 dias depois, sei lá, durante a semana. E aí o Guardiola vira para o Arteta e fala: ele tem que ficar mesmo assim, porque ele não pode perder aquele gol. E eu falei para ele: você não pode perder aquele gol, você é atacante do Manchester City. Você ficou cara a cara com o gol, você tem que fazer. O seu trabalho, em outras palavras, né, é fazer o gol. Você tem que fazer o gol. Então o jogador ele tem que ser cobrado e ele tem que ficar se cobrando para não errar de novo. O que faltou? Não é o cara entrar em depressão, querer se matar, não é nada disso, gente. Mas o cara não pode ir para casa achar que tá tudo bem. O cara não pode, não, isso pertence. Essa semana tivemos aí um jogador da NBA importante, num vídeo que, inclusive, foi até depois utilizado por ex-jogador de futebol, pelo Diego Ribas, né? O Milwaukee foi eliminado, e aí um repórter pergunta na NBA, pergunta, acho que foi um fracasso. Olha, o melhor time da temporada eliminado pelo primeiro contra o oitavo, num playoff de 7 jogos, em 5 jogos, 4-1, o Miami Heat eliminou. É claro que é um fracasso. Aí o cara vem com uma desculpa, com uma conversa, uma retórica super confusa. Não, porque o Michael Jordan jogou 15 vezes a liga, então ele ganhou 6, nas outras 9, então ele fracassou. Depende do contexto. Perder não significa obrigatoriamente um fracasso, mas perder nessas circunstâncias foi um fracasso. Claro que foi um fracasso. Então agora não tem fracasso. Isso é o modo banana institucionalizado, cacete. Pelo amor de Deus. O cara tem que assumir, pô, foi um fracasso. O Flamengo perder para o Santo André do Maracanã é um fracasso. O Flamengo ser eliminado pelo América do México do Maracanã daquela maneira, depois de fazer 4-2 do México, foi um fracasso. O Brasil jogar a Copa do Mundo e ser eliminado pela Croácia da maneira que aconteceu, fazendo 1-0, a Croácia não atacar, tomar um gol, perder, foi um fracasso. O Vinícius Júnior saiu durante o jogo, Tite, fracasso. Fracasso. Óbvio que é um fracasso. O São Paulo com a Argentina na Copa 2018 foi um fracasso. Você tem o Messi, aquele jogador que você não consegue avançar para lugar nenhum, joga nada. Então, há derrotas que caracterizam um fracasso. Outras derrotas são normais, a gente entende. Jogos mais equilibrados, confrontos duros. Alguém vai perder. Mas existem derrotas que caracterizam o fracasso. Então, assim, o jogador não pode conviver com o fracasso e está tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo beleza, isso aqui é do jogo. Não podemos. Por que não podemos? Então só pode ganhar dinheiro pra caramba, ter fama e sucesso e bons momentos. Quando tá ruim, não tem cobrança, não existe fracasso. Que conversa é essa, gente? Isso aí é um papo de assessor de imprensa tentando criar uma relações públicas, até nem assessor de imprensa, é relações públicas criar narrativa para defender o cara que fracassou. É claro que é um fracasso.
E o Flamengo hoje é um clube que tem o maior faturamento do Brasil, o elenco mais caro do Brasil, jogadores de ótima qualidade. Até eu acho meio bizarro quando os torcedores na rede social, o Flamengo perde um jogo, ficam discutindo. Falta um volante, falta jogador aqui, ali falta, para você melhorar, qualificar mais o elenco. Mas o elenco é bom bastante para ganhar de qualquer um. O Flamengo não perde para o Botafogo, não perde para o Alcas, não perde para o Internacional, porque não tem um lateral direito, porque falta um volante pegador, porque o João Gomes joga no Flamengo. Foi o pé por outras razões. O João Gomes não joga, vai perder os jogos agora. Tomou de 6 outro dia o Wolverhampton pro Brighton, com o João Gomes em campo. Como é que alguém me explica isso? O torcedor do Flamengo não percebe que ele tomou de 6 lá, o time dele. Se tiver que tomar de 6 com o João Gomes, você não vai tomar de 6, amigo. Vai perder pro Inter, perder pro Botafogo. O João Gomes não deixaria o Tietchan chegar ali. Talvez sim, talvez não. Ele está no contexto de um time, se o time está embananado, que o time não marca, não disputa, não compete em algumas jogadas, talvez fosse contaminado, não sabemos. Isso é mero exercício de imaginação. Mas eu acho que essa é a questão. O fracasso, Alan, não pode ser tolerado no esporte de alto nível. A derrota, ela faz parte, você vai ter que conviver com ela, mas há uma diferença entre a derrota e o fracasso. A derrota não significa obrigatoriamente fracasso. Uma derrota acachapante, uma derrota feia, uma derrota contra o adversário muito inferior, caracteriza-se o fracasso. No domingo, contra o Botafogo, assim, todo respeito ao Botafogo, pela maneira que o Flamengo jogou, aquilo é um fracasso. Não pelo Botafogo, não estou a desmerecer o Botafogo, mas pela bizarrice do comportamento do time do Flamengo, dos jogadores em alguns momentos. E aquilo não pode ser tratado como uma coisa normal. Aquilo tem que ser cobrado dentro do ambiente de trabalho, que é o centro de treinamento. Agora, se o técnico do Flamengo, quando cobra, quando muda, a imprensa mesmo bota muita pilha, a torcida embarca na onda, você vai lembrar que contra o Volta Redonda, no último gol feito pelo Gabriel com bola rolando, os últimos 2 gols dele, né? O Everton Ribeiro começou no banco. O debate geral era: o Vitor Pereira acabou com o quarteto. Não, ele tirou um dos integrantes de um jogo. E qual o problema acabar com o quarteto ou mudar o quarteto? Não pode? Então, já com 90 anos, vai ter que ter os 4 lá jogando. Não pode acabar nunca. O Everton Ribeiro vai para 34 anos. Ele cada vez vai ser menos aproveitado. No sentido de vai perder força, perder a capacidade de fazer algumas funções, especialmente a função defensiva. Vai ficando mais velho. Normal. Ou talvez consiga isso em menos jogos. E tem que ser preservado para quando estiver em campo ele conseguir deixar tudo em campo. E talvez não consiga jogar todas as partidas. E aquilo ali, naquele jogo do estadual, já era uma espécie de experiência. O técnico estava vendo como funcionava com um jogador. Ele entrou o Vidal. Né? Enfim, talvez os dois pudessem se revezar em algum momento. Então, assim, quando mexe, o pessoal reclama e não se questiona muito esse tipo de coisa. Agora que está na pauta a questão dos gols perdidos pelo Gabriel, mas no ano passado, se você pegar os comentários no Twitter, quando eu falei isso lá na TV, durante o jogo, nossa, como me criticaram. Está comparando, não estou comparando, estou fazendo uma pergunta. Eu insisto na pergunta. Alguém acha que o Cano perderia os gols que o Gabigol perde? Claro que o Cano não vai gerar jogo como o Gabigol gera. Ele não vai fazer um monte de coisa que o Gabriel consegue fazer. São diferentes. Mas eu estou falando da finalização. Então, por que o Gabigol não pode melhorar nesse quesito para ele ser tão bom quanto o Cano nos arremates, nas finalizações, ou próximo disso, que ele é muito competente, né? E também tendo os predicados que ele tem de gerar jogo com bola rolando.